Como começar a executar obras sem ter experiência? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje aqui no blog A Escola da Obra. E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso blog A Escola da Obra, onde nós vamos falar hoje esse tema: como executar obras sem ter experiência. Bom, a gente sai muito cru da faculdade e se você ainda não executou nenhuma obra, seja por inexperiência ou também por insegurança, ou então pelos dois, não se preocupa que nesse vídeo a gente vai te dar uma orientação direta para que você possa encontrar o caminho que você queira, se você quiser realmente entrar no mercado de obras. Bom, antes de eu falar desse tema direto, eu vou falar, clica aqui no link de gostei, se inscreva no nosso canal para que a nossa mensagem seja propagada pela rede, principalmente aqui pelo YouTube, e também para que outras pessoas vejam o conteúdo que a gente está fazendo, porque todo dia, todo ano na verdade, todo ano, pessoas novas entram no mercado de obras e elas precisam de orientação. Se elas não têm a devida orientação, elas vão com certeza buscar um caminho, um meio, mas o que a gente tem de referência, aquilo que a gente já tem de experiência, é o que a gente aplica aqui no A Escola da Obra, que é o que a gente quer passar para você, tá bom? Então, não se esqueça de clicar em gostei, deixe seu comentário, deixe sua dúvida aqui, que a gente também pode responder pelos comentários aqui do nosso vídeo. E também não esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também na nossa página lá do Instagram, SC Arquitetura, ou então A Escola da Obra. Você pode entrar lá que nós vamos estar postando nossos conteúdos diretos. E também, se você quer aprender a faturar R$10.000 mensalmente com obras, com pequenas obras, você pode se inscrever no link que a gente vai deixar aqui abaixo da nossa aula do dia 5 de março de 2024, às 19 horas, horário de Brasília, onde a gente vai ensinar como você pode faturar esse valor trabalhando com obras, mesmo sem ter experiência. Agora você falou o que eu quero, Érico. Bom, isso a gente vai ver lá na aula. Se você não se inscrever, você não vai receber o nosso link e você não vai poder participar da nossa aula. Beleza? Se inscreva lá. E também, se você quer ganhar experiência com levantamento de custo de obras, você pegar um projeto e levantar o custo desse projeto e vender para o seu cliente, clica aqui no link também abaixo do nosso treinamento EVF na prática, onde já vários alunos estão já vendendo o custo de obra para os seus clientes e também já estão direto chegando no caminho de gerenciar as próprias obras. Beleza? Vamos lá então para o nosso tema, como iniciar no mercado de obras sem ter experiência, como executar obras sem experiência. Bom, para os nossos clientes, eles não estão nem aí se você tem experiência ou não, eles querem saber se você entrega o resultado. Claro que, dependendo do tipo do cliente, ele vai exigir sim questões técnicas. São clientes que geralmente eles cobram mais a nossa presença dentro da obra. E tem clientes que não, querem só que você esteja acompanhando porque eles estão sob controle. Geralmente esse perfil de cliente é aquele cliente que quer conduzir a obra, tá? Então ele só contrata um profissional por questões legais, às vezes é um condomínio, ou às vezes é uma obra, por exemplo, obras de venda. Geralmente quem está gastando dinheiro, empregando dinheiro é aquela pessoa que está muito mais presente na obra, que é um proprietário, a gente fala que é o construtor, um construtor de casas, de imóveis, um empreendedor. Ele geralmente contrata os profissionais, principalmente os mais novos, só para fazer essa parte de acompanhamento, literalmente assinar projetos. E claro, isso eu não recomendo para você. Se você for iniciar agora nesse mercado, você tem um cliente, por exemplo, você vai fazer o seguinte: você vai vender para ele as suas visitas. Fala, olha, para eu ficar responsável por essa obra, eu vou cobrar visitas até o fim da obra, Então, vou cobrar tantas visitas no mês, para que a gente possa entregar toda essa obra até você receber o seu habits, que aí você pode argumentar que para ele retirar o habits, da prefeitura, ele vai precisar de você. E você vai conduzir ele até toda essa etapa. O construtor fala, não, eu já executo muitas obras e tal, quero te dar uma oportunidade.
que isso é sempre um assunto, eu vou te indicar mais obras. Gente, não cai nessa não, tá? Venda primeiro, venda o seu serviço primeiro, e aí durante a execução você vai ajeitando as coisas, você vai arrumando as coisas. Então a primeira coisa que eu falo para quem vai entrar no mercado de obras sem experiência é venda suas visitas. As suas visitas serão ao mesmo tempo que a sua presença na obra, que com certeza você vai ter que passar pelo estágio de passar o pedreiro perguntar uma coisa, né, o profissional perguntar uma coisa, e às vezes você não sabe responder, mas você precisa ir à obra, você precisa ter esse contato com a obra, porque durante a faculdade você com certeza não fez isso, ou até fez, mas você não viu com o olhar de quem é responsável. Você olhou com o olhar de quem simplesmente estava estudando aquela construção. E na obra não, você tem que ter o olhar de quem executa, o olhar de quem faz. Então, a primeira coisa, venda sempre a sua visita técnica, sendo iniciante, não tendo experiência, às vezes não tendo tanto tempo para você acompanhar aquela obra. Porque quando você vai começando a ganhar experiência, você vai começar a tender a ficar mais na obra, porque você vai observar mais detalhes na obra, você vai se adiantar mentalmente naqueles serviços que precisam ser feitos, entendeu? Então você precisa estar mais na obra. E também você, estando na obra, fazendo suas visitas, você vai entender um dos itens que nós vamos ter uma aula específica dela, que nós vamos deixar disponível aqui, sobre ordens de serviço, tá bom? Você precisa aprender ordens de serviço. Parece que é lógico o que eu falei, ordens de serviço, é como cada serviço acontece. Mas, para quem não tem experiência, você inverte, você quebra essa ordem e aí você tem problemas dentro da obra. Você tem prejuízos dentro da obra, tanto de material quanto de mão de obra. Você tem improdutividade, você tem muito retrabalho. Então, é uma coisa que você vai aprender estando na obra. Então, se você é iniciante, vendo suas visitas. Pode ser por fiscalização, que são as modalidades de execução, que eu também expliquei na nossa outra aula. Vou deixar o vídeo por aí, você olha lá o vídeo, tá? Então você pode fazer por fiscalização, você vai fiscalizar a obra, uma parte técnica, você não vai ficar responsável por material, você não vai ficar responsável por nada disso, por cotação, orçamento, não, você vai simplesmente para ir fazer uma visita, fiscalizar se aquela obra está seguindo o projeto, principalmente no início da obra, entendeu? Ou então no período de acabamento você vai poder olhar. Claro que ninguém gosta de cobrança no período de acabamento, porque já foi tudo planejado, foi tudo seguido as medidas. Se alguma coisa sai fora, todo mundo tem retrabalho. Então você vai ter que aprender isso vivenciando, entrando dentro do canteiro. Érico, eu não consigo captar nenhum cliente para executar. Geralmente, quando você não tem esse tipo de cliente, você não tem clientes que vão até você, você vai ter que caçar os seus clientes. E como que você vai começar? Eu estou falando tudo isso de experiência, que a gente tem experiência de mercado. Faça conexões. Na nossa aula sobre como você pode, a importância de montar uma equipe, você vai precisar fazer conexões com pessoas, você vai precisar fazer amizades com pessoas, você vai precisar ter contato com profissionais da área. É contato com profissionais de execução, para que você possa ver o trabalho deles, você conhecer como eles trabalham, ver como que é o andamento de uma obra, em que momento que cada profissional atua. Você precisa ter esse contato. E quando você conhece pessoas que estão executando obras, prestadores de serviço, eles com certeza terão uma demanda, porque é muito comum aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma pequena reforma e não sabe nem a importância de um engenheiro, de um arquiteto. Eles chamam um profissional que vai estar à frente daquela obra, tá? Uma pessoa que executa, que é um pedreiro, geralmente um pedreiro. Então, geralmente o pedreiro faz tudo e tudo mais. Então, esse tipo de cliente, se ele, por exemplo, encontra alguém que trabalha com execução, ele fala, eu quero reformar e tal. Esse profissional, ele vai ser o primeiro a falar, olha, é bom você fazer um projeto. É bom você chamar um engenheiro, chamar um arquiteto, para ver o que ele acha, porque obra é complicado e tudo mais, se dá algum problema, tem que ter alguém responsável. Então, essas pessoas são
um canal intermediário que pode te levar novos clientes. E esses clientes podem te indicar, ou então podem te contratar para você executar essas obras. Érico, tem internet hoje, a gente pode montar um perfil na internet e divulgar. Sim, você pode também fazer isso, mas esse é um trabalho muito mais digital, produção de conteúdo. Você precisa ter verba para você poder impulsionar, para você divulgar. Então eu estou falando questões mais práticas. Tenha conexão com pessoas, pessoas geram negócio. E lembre-se que para você entrar no mercado de obra, você vai entrar executando um negócio. Você vai montar um negócio. E esse negócio depende de dinheiro, vai depender do seu recurso, vai depender do seu deslocamento. Então lembre-se que obra, ela diferente do trabalho de quem atua na área de projeto, ela precisa de uma presença, ela precisa de uma presença física, ela precisa de deslocamento, ela precisa de ser olhado, ela precisa de ser medido. Ou seja, a obra, a materialização do projeto exige mais de você, exige tempo. Quando você já estrutura toda a sua rotina para vistorias de obra, por exemplo, nas minhas primeiras obras eu tinha rotina, eu separava sempre o período da manhã para vistoriar as obras e até hoje é assim. O período da manhã é o melhor período para a gente vistoriar obras, exceto quando é um serviço, entrega de serviço, que a gente vai no fim da tarde. Mas é interessante que você separe um horário para você fazer só esse trabalho de obras. E aí o que eu faço no restante do dia? Você já vai cuidando o que vai ser feito. Você vai montando cronogramas, o seu cronograma principalmente, e também mentalmente você já pode organizar, depois você pode transcrever no papel, como que você vai atender essas obras, o quanto de recurso que você vai ganhar, o quanto que você vai ganhar fazendo esse trabalho em determinados períodos, como que você vai receber, tudo isso faz parte já. Você já está entrando no mercado de trabalho fazendo isso, no mercado de execução de obras. Agora você quer falar assim, não é que eu quero ficar responsável por uma obra, eu quero receber um valor a mais, então você pode fazer o acompanhamento. O acompanhamento é já a pessoa que cuida de todo o processo técnico da execução, com vistorias mais intensas, uma vistoria periódica. Então, tudo isso daí você vai só executar quando você já tiver um pouquinho mais de experiência, porque quem geralmente faz o acompanhamento é cobrado muito pelo resultado técnico. Então, se der algum BO e tal, o arquiteto não fez nada, o engenheiro não fez nada, então você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de prestação de serviço. E também você tem que ter um contrato muito bem amarrado. Se você for entrar no mercado de obras, a parte de contrato, ela precisa determinar até onde vai o seu trabalho. Porque quando alguém é responsável técnico por uma execução, ela é responsável por tudo. Entendeu? Por tudo. Você só vai limitar isso com o seu cliente, mas em termos legais, com RT e tal, tudo isso é contabilizado. A sua obra inteira é contabilizada porque você é responsável técnico. Se, por exemplo, acontecer de uma máquina está fazendo uma demolição, bate num vizinho e quebra, eles vão falar quem que é o responsável. O cara da máquina pode se justificar que foi um erro humano, tudo bem, mas dele para um superior será você que está executando essa obra, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Só que você também não pode ficar recuada, com medo de executar uma obra. Por exemplo, executar uma obra de reforma que tem uma responsabilidade também, tem horários. Às vezes, se você for executar dentro de um condomínio, dentro de um prédio, você precisa ter uma noção global. Pensa que quando você for executar, você está lidando com uma área multidisciplinar. São muitas coisas para você olhar, tá? Vamos lá. Se você quiser executar agora uma obra por empreita global, eu não sugiro que você faça isso sendo recém-formado, sem experiência. Por quê? A empreita global, ela possui alguns detalhes que necessitam que você tenha experiência. Você tem experiência, você tenha conhecimento de fornecedores, você tenha conhecimento de melhores locais para fazer compra, retirar material, você tem que ter uma questão de administração financeira um pouco mais apurada, você deve saber o que você vai adiantar dentro da sua obra,
Você tem que ter toda essa noção. E se você não tem essa noção, não entre. Eu falo sempre que você começa sempre com a fiscalização. Você vai estar na obra, vai estar entendendo tudo. Quando você for partir para a empreita global, você vai precisar ter muito mais experiência. Fora que o seu resultado da empreita global é o seu resultado, é o seu lucro, tá? O que sobrar vai ser seu. E tem toda taxa de administração e tudo mais, mensalmente, o dinheiro que o seu cliente te dá, você tem que gerir todo esse recurso para que ele possa ser vindouro, para que encerre o mês, você pague todo mundo, compre os materiais necessários, e aí quando vem o dinheiro da remessa do outro mês, você também tem que ter todo esse trabalho e ainda sobrar para você, tá bom? Então, você precisa gastar um tempo muito grande para a parte de material, parte de acompanhamento técnico da obra. Então, eu não indico para você como recém-formado, ainda mais se for sozinho, tá? Claro, você pode usar parte da nossa metodologia, que é a parte agora do gerenciamento. Como seria o gerenciamento? Opa, esqueci, perdão. A parte de administração. Como seria a parte de administração? Ela é até segura, só que você também vai ter que mostrar para o seu cliente a sua importância. Porque vai chegar a determinado momento da obra, o cliente vai ver que a casa está pronta e agora esses são acabamentos, coisas que ele consegue cobrar visualmente. Ele não tem a noção do que é um traço de concreto, ele não tem dificuldade. Ele vai só simplesmente avaliar o serviço que o profissional vai entregar, o profissional de execução. Então, geralmente, nesse período, a parte de administração fica um pouquinho capenga e o cliente fala que por que eu estou pagando 15%, 10%, 16%, 13% da minha obra, do que eu gasto na minha obra, se esse profissional não faz nada. Se agora não é necessário a presença dele, mas na verdade é necessária, porque geralmente quando chega nesse período, quem não tem habilidade da administração da obra fica muito ausente. E aí o cliente se sente assim, por que eu pago ele? Tá? Isso acontece bastante. Às vezes os clientes querem chega a certo determinado ponto, eles querem pagar menos daquilo que é o percentual da obra, sendo que a parte mais cara da obra é no acabamento, e aí o cliente, eu tenho que pagar caro nas minhas coisas e ainda tenho que pagar esse fulano, essa fulana que está executando, e eles nem têm toda essa experiência. Então, você tem que levar em conta a questão que a sua experiência vai importar quando a sua presença e a sua orientação na obra forem insuficientes. Quando o cliente vê que você não tem toda essa habilidade, ele vai sim deixar um pouquinho de lado a sua presença. Até, por exemplo, consultores que geralmente eles contratam só para assinar projeto, claro, aqueles consultores grandes que eles não têm tempo de gerenciar, aí sim eles contratam uma empresa, contratam um profissional com experiência para poder gerenciar a obra deles, tá? Mas no público médio, que é onde gira muito dinheiro para obras e para os pequenos prestadores de serviço, assim como você que está começando. Então, esse é o campo que a gente tem de trabalho e é muito trabalho, tá? Vamos lá, para gerenciamento. Quando for gerenciamento, você precisa montar uma estratégia. Qual que é essa estratégia? Essa estratégia, primeiro, é montar uma equipe, tá? Você precisa fazer os contatos para montar a equipe. Depois dessa parte da equipe, você tem que separar quem vai fazer a parte administrativa e quem vai fazer a parte técnica da obra, tá? Por exemplo, você vai ter que entender quais são as suas habilidades. A minha habilidade é projeto. Cara, só habilidade de projeto não dá para executar obra. Você pode aprender muito com obra para você aprimorar também o seu projeto. Mas sua parte é mais de projeto, então, mas você quer ir para a obra por questão financeira, que tem uma rentabilidade maior, eu sugiro para você inverter. Assim como você tem habilidade para projetar, tem habilidade para montar, para planejar uma equipe, tá? Érico, mas eu não tenho nem experiência de como eu começo uma obra, por onde eu começo uma obra. Então, nesse momento, você vai ter que grudar
a pessoa que tem mais experiência na equipe que você irá ofertar para vender, tá? É o seu mestre de obra, que ele tem muita experiência, então você vai colar com ele e você vai montar com ele combinados que farão com que você tenha vistorias periódicas, que ele te oriente, que ele, por exemplo, te indique onde comprar as coisas. Mas como que é isso, Érico? Isso tudo faz parte de um trabalho que eu vou depois falar para vocês, depois nas aulas, não só da aula de montar equipe, mas é um trabalho pessoal, interpessoal de você organizar pessoas que vão fazer tarefas para você. Por exemplo, eu comecei a gerenciar obras, eu nem tinha carro. Então, como eu fazia? Eu montava, junto com a minha equipe de execução, por exemplo, uma pessoa que, dependendo da situação, faltou um material, essa pessoa corre e traz. Quando eu comecei a fazer isso, eu vi que sobrava mais tempo para mim, para que eu pudesse fazer cotação de obra, para que eu pudesse falar com fornecedores, para que eu pudesse ir com o cliente na loja. Então, quando você vai entendendo que para gerenciar, você não necessariamente precisa ser a experiência própria técnica, porque a gente acha que predominantemente é a experiência técnica que conta. Na verdade, não. Você vai precisar ter uma experiência, a parte da pessoa que tem experiência, a parte da pessoa que tem técnica, a parte da pessoa que tem a consciência administrativa. Então, se você não tem habilidade técnica ainda, você precisa pulsar dentro de você a habilidade da venda, tá? A habilidade de organizar pessoas, a habilidade de poder gerenciar pessoas. Então, quando você for montar uma equipe, você vai ter que olhar, cara, eu preciso de um cara experiente na obra. Eu preciso de que esse cara tenha uma estrutura que possa me ajudar. Então, alguém da equipe dele que executa possa me ajudar caso eu precise de material na minha ausência. E eu preciso que eu tenha uma comunicação direta com ele, ele me ensine também. Então você vai precisar gerenciar essas habilidades. E claro, você vai ter que montar contratos. Qual que é o contrato perfeito, Érico? Isso daí a gente também vai falar mais para frente e eu vou dar alguns exemplos do que você precisa fazer. Mas em resumo, sempre se proteja daquilo que possa acontecer, tá? E aí você fala com o seu executor, com o seu mestre de obras também, o que geralmente acontece. Érico, mas o mestre de obras não é o técnico. Não, a gente está falando de contrato, a gente está falando de prestação de serviço, de coisas que acontecem na obra. É tudo isso que alimenta o nosso trabalho, alimenta a nossa estratégia de negócio, entendeu? Assim como quem vai só construir, ele já sabe que ele precisa montar uma equipe de construção para que ele tenha o imóvel e assim possa vender. E quando o imóvel está pronto, ele tem taxas de prefeitura, ele tem projetos que ele tem que pagar, ele tem que pagar um acompanhamento. Ele sabe a função dele dentro da equipe. E você que não tem experiência, você precisa saber a sua função dentro da equipe. E a sua função, sem experiência, é gerenciar pessoas, entender o processo, o que vem passo a passo, para que você possa fechar contratos. Então você tem que realmente ir para cima e como uma pessoa que vende negócio, faz negócio. Os detalhes você vai arrumar com a sua equipe. Você não vende para o seu cliente, minha técnica, porque eu sei disso, eu sei daquilo. Não, você vende o serviço. Você vende já a obra pronta. Érico, eu não tenho portfólio. Nesse momento você pode apoiar. Eu tenho uma equipe muito boa. Essa aqui é uma obra que foi executada com a equipe que a gente já trabalhou, que a gente trabalha, entendeu? Que é uma obra que o seu profissional fez, que o chefe da sua equipe executou. Érico, não é projeto meu que eu vou executar, é um projeto de outra pessoa. O seu cliente só quer saber se você é capaz de executar, tá bom? E você é capaz, porque você vai trabalhando, você vai gerando a experiência, você vai vendo os processos, você vai vendo aquilo que dá errado, entendeu? Érico, mas você está falando que eu vou quebrar a cara? É possível que você vá aprender durante esse processo. Não vou falar que você não vai ter algum problema, algum desencontro. Digo até prejuízo. Se eu for falar que você vai começar com essas estratégias que eu estou te passando, você não vai ter nenhum prejuízo. É improvável, porque você não tem experiência, você não sabe nem
Onde você não pode falhar? Quando se trata da questão de dinheiro. Por isso que nós começamos sempre na fiscalização, porque a fiscalização você vai ser, vamos falar, um espião da obra. Você vai estar lá sempre para olhar tudo. Você vai olhar a parte administrativa, como que o seu cliente está administrando para fazer essa compra. Geralmente, sabe como que os leigos fazem? Eles ficam no pé do mestre de obra lá para ele dar a quantidade de material. E como que esse mestre de obra aprendeu? Se ele às vezes nem concluiu o ensino médio, nem o ensino fundamental, foi fazendo. E pessoas confiam obras imensas a pessoas que têm nível de escolaridade baixo. Por quê? Não é o nível de escolaridade, mas sim o que ela entrega, a experiência que ela tem. Érico, por que as pessoas não vão cobrar de mim a experiência da execução? Vão cobrar, mas não tanto com o peso da obra junto à sua equipe, por exemplo. Entendeu? Quando a gente começa, geralmente, os clientes que vão te procurar são clientes que sabem que você é recém-formado. Quando você vai, por exemplo, oferecer já uma obra com equipe, independente do tempo que você está formado, esse tipo de cliente vai olhar o que ele já tem uma equipe, ela já tem uma equipe. Então, vão te olhar já com um olhar de vou fechar negócio com quem me dá segurança, tá? Então, você tem que pensar que se você for iniciar sem equipe, faça fiscalização. Minha sugestão, você pode fazer o acompanhamento? Pode. Você vai aprender? Vai também aprender muito. Mas também não acredito que você vai ganhar dinheiro ali, porque você vai gastar bastante tempo. E o dinheiro que vai entrar praticamente vai ser o dinheiro que vai pagar essa experiência. Empreita global, não sugiro, não faça empreita global sendo recém-formado, sem experiência ou sem segurança. Não faça. E montar equipe, gerenciar, fazer gerenciamento de obra, essa é de todas, entre um extremo e outro, ela é uma que traz mais equilíbrio, porque você vai montar, primeiro, antes de tudo, você vai montar uma estratégia com uma equipe de execução, entendeu? Com um mestre de obra que já tenha equipes, ele tem pintor, ele tem eletricista, entendeu? Você vai montar, junto com essa equipe, uma estratégia para que o cliente que venha, você feche com ele, tá? Então, por exemplo, o mestre de obra, fulano, eu tenho um cliente que ele quer fazer uma reforma, eu falei para ele fazer um projeto. Então, beleza, nessa hora, você já pode vender, já se vendendo vendendo para esse cliente que você já tem um projeto e você já tem a equipe para executar essa obra. Existem outros detalhes aí que você vai utilizar? Existem, que são detalhes que eu vou falar depois como você pode fazer para vender prestação de serviço, mesmo sendo recém-formado para os seus clientes. Bom, gente, já nossa aula vai se encerrando por aqui, então lembre-se dessas duas modalidades principais para você que não tem experiência. E se você ainda não se inscreveu na nossa aula do dia 5 em Fature 10K com obras, tá? Você clica aqui, o link está aqui na bio, tá? Você se inscreve, porque se você não se inscrever, você não vai receber a nossa aula, tá? Você não vai receber o link da aula, dessa aula que vai acontecer ao vivo, tá? E nós vamos lá falar um passo a passo para que você comece já a entrar no mercado de obras, executar obras e faturar esses 10 mil reais mensalmente, tá? Isso é muito possível, isso seria o mínimo que você conseguiria, você já montando uma estratégia básica para isso. E disso, dentro dessa aula, nós vamos estar também falando de todo o conteúdo que a gente já vai deixar no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, não se preocupa, não vou mexer o seu saco lá. Você clica, entra lá no grupo do WhatsApp, que lá nós vamos também estar colocando os materiais que nós vamos apresentar como base para que você possa ir para a nossa aula e lá você possa usar a estratégia correta para o seu negócio, tá bom? E se você quer aprender a pegar um projeto, mesmo sem experiência, extrair todos os custos de material, mão de obra e tudo mais e vender isso para o seu cliente e faturar com o projeto, com serviço de prestação de custo de obra e também, quiçá, fechar mais uma obra, você também clica aqui no link abaixo do nosso treinamento EVF na prática, onde a gente ensina profissionais da arquitetura, da engenharia a pegarem seus projetos, extrair os custos e vender para o seu cliente o custo da obra.
E isso daí você vai ver que tem um peso muito importante, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Valeu!